Maneira pessoal, seja bem-vindo ao canal Civifoot. Eu sou Dei Veiga e no próximo mês teremos jogo de seleção cabo-verdiana, onde vamos defrontar a seleção egípcia no dia 6 e a seleção da Mauritânia no dia 10 para as qualificatórias para a CAN de 2025. E por isso, hoje tentarei dizer os possíveis convocados da seleção de Cabo Verde. A federação ainda não comunicou qual é a data da divulgação oficial, que é, como dissemos, somos os mais atrasados. Dois nomes já saíram na mídia que foram revelados pelos seus clubes. Algumas outras seleções já divulgaram a sua lista, como é o caso da seleção angolana, e outras já anunciaram que até quarta-feira vão divulgar a sua lista final. E por isso que eu digo que a seleção de Cabo Verde divulgará a sua lista entre quinta e sexta-feira, porque mais tarde que isso ficará em cima da hora, porque o primeiro jogo na dia 6 e Cabo Verde vai ter que fazer estágio de preparação para esses dois duelos. Para a baliza é como de sempre, não tem muitos segredos, não tem muitos nomes, mas o primeiro nome que tem que encabeçar a lista na baliza é Bruno Varela, guarda-redes que atualmente com 29 anos, capitão de Vitória Guimarães, também joga titular. Já somou esta época 8 jogos, sofreu apenas um golo. Bruno Varela, sem dúvida, é o melhor guarda-redes disponível para a seleção do Cabo Verde hoje em dia. Ele tem que ser titular. Vozinha já fez muito, mas para mim, Bruno Varela está a uns 2 níveis superiores a Vozinha nesse momento. Mas acredito também que Vozinha também vai ser nessa convocatória. Vozinha, para mim, é o segundo melhor guarda-redes ao serviço da seleção de Cabo Verde. Ele também está com 38 anos de idade. Ele reforçou esse início de época os chaves de Portugal proveniente do Astrazin da Eslováquia. Ele chegou e tomou conta da baliza. Nos 3 jogos possíveis, somou 2. Sofreu 2 golos e ficou um jogo sem sofrer golos. E agora o problema é para o número 3 da baliza de Cabo Verde. Mas, como já sabem, já não é de hoje que Cabo Verde carece de um número 3 na baliza. Ainda já passou muitos jogadores que poderiam ocupar essa vaga, mas uns que surgem, mas depois caem de volta. Por isso, nesse momento, de acordo com algumas estatísticas que eu fui pesquisar, o mais qualificado nesse momento é Dylan Silva. Agora tem 25 anos, ele foi reforçar esta época o Sport Soft da Bulgária. Ele está sendo titular, nos 6 jogos possíveis, participou de 5 jogos, sofreu 5 gols, ficou um jogo sem sofrer gols. Também temos outros nomes como Márcio Rosa, também, que reforçou também o Eibar da Bulgária, mas ele está suplente no clube. O Paulo Caçoco, que esteve disponível nos últimos jogos, mas ele atua no Estrela Amadora Sub-23, aquele nome que falta alguma coisa ainda, Paulo Caçoco. Tiago Gomes também, um jogador de promissor também, saiu também do Saint-Gilles, da primeira divisão da Bélgica, para reforçar o Salzburg da quarta divisão da Bélgica, para tentar achar o seu espaço no futebol ainda. E ainda por aí temos um nome de um guarda-redes também que tem origem portuguesa, ainda nunca foi convocado. Estou a falar de Henrique Tavares, tem 22 anos, ele foi esta época está a representar o Rosset Mossaril da terceira liga da França. Pode ser uma boa opção caso no futuro tudo dê certo na carreira, ele na nossa lista dos convocados. No eixo defensivo, no defesa central, o primeiro nome claramente tem que estar nessa lista é Logan Costa. Ele é defesa central de 23 anos, que recentemente reforçou o Villarreal da Espanha, proveniente do Toulouse da França. Ele não jogou, foi revelado ao banco ainda, mas acredito que já ele vai ser titular do clube e, sem dúvida, ele é o melhor central da seleção de Cabo Verde, um dos melhores jogadores de Cabo Verde, para não dizer o melhor nesse momento. O segundo nome, claro, sem dúvida, é o nosso xerifão, o Pico Lopes, defesa central de 32 anos de idade, que mesmo apesar que joga numa liga fraca, na primeira divisão da Irlanda, ao serviço do Shrek Robles, que é o melhor clube do local, e Pico Lopes é um excelente central, praticamente aquele jogador que parece que joga de gravata, joga o fino da bola mesmo, e gosto muito de Pico Lopes, ele tem que estar nessa lista. Daí para frente também um nome também que está melhor encaminhado é Diney Borges, é um central que eu sempre digo que tem nível para estar na Europa, mas saiu muito cedo para jogar no Marrocos e posteriormente para Emirados Árabes Unidos, já também está com 29 anos, está representando o Albatel, é o titular do clube e um dos principais referências do clube. Para o quarto nome, eu sugiro Kelvin Pires, defesa central de 24 anos de idade. Ele está fazendo uma grande época no CSJK, clube no qual está emprestado pelo Astrazin da Eslováquia.
tendo sido titular do clube, tendo passado em 23 jogos, marcando 3 golos. Acredito que e Kelvin Pires ficou muito marcado numa má abordagem ao serviço da seleção de Cabo Verde, ficou muito marcado, teve algum time forte, mas acredito que isso já esteja ultrapassado, por isso Kevin Pires tem que voltar para a seleção de Cabo Verde. O outro possível convocado também não é uma cara estranha na seleção de Cabo Verde, estou a falar de Stopira, que recentemente, que esta época retornou a Portugal para representar o Torrense proveniente do Boa Vista da Praia. Ele está com 36 anos de idade, que foi no último jogo que eu assisti, ele foi capitão do Torrense, tendo titular do clube, participou nos 3 jogos possíveis realizados até o momento da segunda Liga Portuguesa. Mas já agora também surgiu o nome de um outro jogador, está a falar de Serginho Soares, um jogador que para mim está numa rápida evolução. Na época passada representava o Testar, mas foi emprestado pelo Terrado da 4ª divisão da Espanha e foi logo contratado pelo EMI da 2ª divisão dos Países Baixos. Ele está sendo titular do clube, já participou dos 3 jogos já realizados. É um jogador que acredito que já vai estar em um clube ainda mais forte, até na 1ª divisão dos Países Baixos. Por isso que a Federação de Cabo Verde de Futebol tem que estar de olho nesse jogador, porque acredito que esse jogador é um dos jogadores que seria futuro da seleção de Cabo Verde. E um dos rumores, alguns meses atrás, houve uns boatos a dizer que Rubens Semedo estava a tratar de papelados para tentar vir representar a seleção de Cabo Verde. Quem não sabe, Rubens Semedo é um jogador que já representou o Sporting Clube de Portugal, já passou pela Espanha, também pelo Villarreal. Atualmente está a jogar no Qatar, no Al Khorr Futebol Clube. O Rubens Semedo há muito tempo não ficou envolvido em muitas polêmicas extra-campos, não deu certo na seleção principal de Portugal. Ele tinha muita margem de progressão, mas infelizmente os problemas extra-campo arruinou-lhe a carreira. Ele é um bom central, mas se vier não seria um grande para mim, porque do setor de defesa central temos muitos jogadores, tem até jovens jogadores que já vão estar na seleção de Cabo Verde, por isso não faria muita diferença para mim, Rubens Semedo, chegar na seleção de Cabo Verde. Se vier, bom; se não vier, também é a vida que segue. A lateral esquerda também é um setor que eu considero mais fraco na seleção de Cabo Verde, não por causa da qualidade dos jogadores, mas sim pelo número de opções. Infelizmente, nesse momento, eu considero que na lateral esquerda temos disponíveis para convocatório apenas 2. E já falar de Dylan Tavares, 27 anos, ele atualmente está representando o Barça, a 2ª divisão da França. E o outro nome, só falar de Sidney Lopes Cabral, ele é um jovem jogador ainda, está a procurar seu espaço no futebol, né? Até o início da época passada, representava um clube da 4ª divisão da Alemanha, na metade da época passada, foi contratado pelo Vitória Colme, está a fazer incríveis jogos, titular do clube. Nesta época já somou 3 jogos e 1 assistência. E por isso, eu desejaria que a Federação de Cabo Verde tenha ele debaixo de olho, sempre nas convocatórias, porque acredito que em 2 ou 3 épocas ele já está nas ligas superiores. Mas mesmo assim, eu também tenho um jogador também que eu quero, que eu desejava que a Federação Cabo-Verdiana de Futebol conseguisse convencê-lo para representar a seleção de Cabo Verde. Estou a falar de Nilton Varela. Ele que no início da carreira atuava mais no médio e extremo esquerdo, mas nas últimas 2 épocas, mais ou menos, desde o Futebol Clube do Porto, ele tem sido usado como lateral esquerdo, está a cumprir muito bem. Esta época deixou o Futebol Clube do Porto para representar o Estrela da Amadora, titular do clube, 3 jogos e 1 assistência. Seria uma grande valia para a seleção de Cabo Verde, para um setor que estamos com muita dificuldade em encontrar novos jogadores. Um caso bem diferente na lateral esquerda, não temos muitos nomes excelentes jogadores, falta lugar para adicionar tantos jogadores, mas eu acredito que 2 nomes principais vão ser nessa convocatória. É o Wagner Pina, 21 anos, lateral esquerdo, promessa da seleção de Cabo Verde e de Estoril, titular esta época. Ele se revelou na época passada, acredito que esta época vai ser o seu ano de formação no clube. Ele já tinha sido associado a alguns clubes como o Feyenoord, mas o Estoril ainda quer mantê-lo para até o final da
época. Outro nome também é Steven Moreira, de lateral também, defesa lateral direito de 30 anos de idade, representa o Colombo Squad da MLS, acabou de vencer a Copa da Liga. É um jogador também muito bom, pena que chegou muito tarde à seleção de Cabo Verde, deveria ter vindo aos 24, 25 anos, tipo de seria de grande ajuda na seleção de Cabo Verde. Também temos outros nomes também, como João Correia, também que essa época deixou os promovidos Chaves para representar o Paphos do Chipre, 5 jogos e uma assistência. Seu Furtado também é um jogador que já representou e seleção de Cabo Verde em algumas ocasiões, mas está ausente, alguns bons convocatórios, está ausente, representa o CSKA 1948 da Bulgária. Também temos Jojo também, que foi contratado pelo Vizela, segunda divisão de Portugal, proveniente da Bessade. E também tem alguns nomes de possíveis jogadores que, caso houvesse uma surpresa na lateral direita, eu acredito que poderia ser um desses nomes. Thierry Correia, 25 anos, jogador do Valência, ele não conta para a seleção principal de Portugal, ele está sendo associado ao Napoli da Itália, muito bom mesmo, seria de grande ajuda para a seleção de Cabo Verde. Tomás Tavares, também 23 anos de idade, um jogador que foi muito fustigado por lesões, está emprestado pelo Spartak Moscou a um Lansky da Áustria, um excelente jogador. E Euclides Cabral, lateral de 25 anos de idade, representa o Neuchâtel da primeira divisão da Suíça. Acredito que se houver uma grande surpresa, seria um desses nomes. Para o meio campo temos um grande problema. É quem escolher. Temos muitas opções, muitas excelentes opções, e tipo, dói mais ter alguns jogadores que eu desejasse que ficasse de fora, algo do tipo, pelo momento. Primeiramente, quem que eu queria era Kevin Lenini, médio defensivo, tem que estar na lista de convocados, 27 anos, representa o Caso Morato, titular do clube, 8 jogos e 1 golo. Deroy Duarte também, médio centro, 25 anos, acabou de reforçar o Ludogorets da Bulgária, proveniente de Fortuna Sirdar, 7 jogos. O seu irmão mais velho, Lars Duarte, médio defensivo, 27 anos, também acabou de ser reforço do Puska Académica, proveniente do Goma, ainda não entrou em campo, não tive oportunidade de entrar em campo ainda. Um grande regresso de Telmo Arcangelo, que esteve praticamente uma época inteira lesionado. Ele que foi contratado na época passada pelo Vitória de Guimarães, mas não tinha entrado em campo por causa dessa lesão. Esta época ele está de volta, está brilhando no Vitória de Guimarães, 7 jogos, 1 golo, ele já vai se confirmar como titular indiscutível dos guerreiros. E essa época tem que ser a época de afirmação de Telmo Arcangelo, primeira divisão portuguesa, um jogador que eu acredito que num futuro bem próximo vai dar um grande salto na sua carreira. Outro nome também é Diogo Mendes, médio defensivo, 26 anos, jogador também que recém-contratado pelo Rápido de Bucareste, proveniente da segunda divisão do Marítimo. João Paulo Fernandes, também um jogador também que é da confiança de Bobicha, também um jogador que eu gosto muito, um jogador muito polivalente, tem que ser nessa convocatória. E Patrick Andrade, também ele voltou também aos bons jogos, ele retornou ao Karabakh na metade da época passada, após uma péssima passagem pelo Partizan da Sérvia, 5 jogos, 2 gols e 1 assistência. E também temos alguns outros nomes também que passam um pouco por fora por causa do nível de outros jogadores. Jamiro Monteiro, gosto muito, mas Jamiro Monteiro está sem clube atualmente, está treinando a parte. E tipo, gosto muito do Jamiro, mas por causa que ele não está sem clube, eu gostaria que o Bicho deixasse de fora e tentasse convocar os jogadores que já estão no clube, já estão treinando, já estão com um bom ritmo de jogo. E Yannick Smith também está tendo boas prestações também no Vizela, ele está por empréstimo do Santa Clara. David Costa também está tendo uma época, essa vai ser a sua época de formação no Turense, ele que na época passada representar o Sub-23, essa época já está sendo titular do clube. No último jogo que eu vi, ele foi considerado o homem de jogo. Também a seleção Cabo Verde podia tentar recrutar alguns novos jogadores para o setor, porque há casos e casos. Um excelente jogador também seria Leonardo Lopes também, mas também não por agora, porque ele está sem clube, já passou por clubes ingleses como o Hull City, o Wigan, e na última época representou o Cercle Bruges, mas terminou o contrato, está procurando um novo clube. Um jovem jogador também é Stefan Queni, ele que tem na cidade suíça, representa o Futebol Clube de 1900,
É titular do clube, 5 jogos e uma assistência. Acredito que é um jovem muito bom que tem um grande futuro pela frente. Na linha mais ofensiva, sem dúvida, Hélio Varela tem que estar nessa convocatória. Temos esquerdo de 22 anos de idade. Recentemente foi contratado pelo Gent da Bélgica por vinte do Portimonense após uma grande época passada ao serviço do Portimonense, que mesmo com aquele do Portimonense para a segunda divisão portuguesa, Hélio Varela foi um dos principais destaques do clube. Willy Cimeiro também está a fazer uma época sublime pelo Omonia Nicosia do Chipre, o extremo esquerdo, 30 anos de idade. Nesse início de época soma 5 jogos, 4 gols e uma assistência. E Dário Livramento também nosso ponto de lança de 23 anos de idade. Acredito que ele tem que ser a ponta de lança e titular da seleção de Cabo Verde. Ele é o melhor ponta de lança no momento da seleção de Cabo Verde. Ele recentemente foi contratado pelo Hellas Verona da Série A italiana, proveniente do MVV da segunda divisão dos Países Baixos. Atualmente soma até o momento 3 jogos e 1 gol. E o nome também que já foi anunciado, temos outro nome que já foi anunciado, que é o caso do Rian Mendes, extremo esquerdo, 34 anos de idade, o Kayserispor da segunda divisão da Turquia. Ele na época passada representou Karamuki. E Benchimol Tavares, ponta de lança de 22 anos de idade, também nesta época foi representar os russos do acompanhamento do Estoril. E um caso que eu queria falar é o caso de Rian Mendes, que tipo, para mim, era o momento que Rian Mendes e Gary Rodrigues tipo, se aposentassem da seleção de Cabo Verde para tentar dar espaço para os jogadores mais jovens. Eles já fizeram muito para a seleção de Cabo Verde, mas tipo, tem que ter aquele momento que os jogadores e tem que ver que é o momento dele se retirar, que é o mesmo caso que alguns jogadores, tipo, principalmente os jogadores alemães, que tentam terminar e fazem a sua passagem pela seleção principal em alta forma. Acredito que Rian Mendes está um pouco se arrastando na seleção de Cabo Verde porque o seu ritmo de jogo caiu muito. Ele já está com uma certa idade, um jogador que é suscetível a lesões. Ele é um jogador da confiança de Bubista, que apesar de tudo, Bubista sempre o considera como titular da seleção de Cabo Verde, jogando praticamente todos os minutos. E a seleção de Cabo Verde está numa fase que tem muitos outros jogadores que tipo, já têm capacidade para herdar as suas posições. Mas e passando nessa fase também, como já tinha dito, o Gary Rodrigues acredito muito que vai estar nessa convocatória. Ele está representando o Ankaraspor também da segunda divisão da Turquia. Um nome também que eu desejo já algumas convocatórias que esteja presente é Serginho. Serginho está tendo bons números, excelentes números no Fribourg, da primeira divisão da Dinamarca. Esta época já soma 6 jogos e 5 assistências. Desde a época passada tem brilhar no Fribourg, mas tipo é um jogador que não aparece na lista do Bubista. Não sei se é por opção do próprio selecionador ou por causa do jogador mesmo que não quer que seja convocado, mas tipo eu desejo muito que Serginho seja convocado. Há um nome também que não seria surpresa também é de Brian Teixeira, ele que esta época foi novamente emprestado pelo Magdeburg da segunda divisão alemã por parte do Sturmgras. O Sturmgras é um excelente ponto de lança também, um jogador também que tem que estar, a seleção tem que estar tem que tê-lo sempre por perto. E Patrick do Marítimo está fazendo uma excelente época, 2 jogos, 2 golos e uma assistência. É um jogador que merece uma convocação. Ele já esteve no passado nas convocações de Cabo Verde, mas esteve ausente após o surgimento de novos jogadores jovens, um excelente jogador. Yuri Tavares também, que já tem uma boa época também no Charlotte, também da MLS. E Bebê, para mim, Bebê tem que ficar fora dessa convocação. Bebê tem que ficar de fora. Ele não está a jogar no Rayo Vallecano, já está com 34 anos de idade. É a mesma coisa que eu digo de Rian Mendes, só que Bebê é um jogador que chegou muito à seleção de Cabo Verde. Acredito que outros jogadores já conseguiram se superá-lo, principalmente no nível de jogo. Nesse momento, acredito que ele, tipo, não sei, o Bubista tem a sua escolha, mas para mim, Bebê tem que ficar de fora. Um outro jogador também que está a brilhar muito, que está fora das últimas convocatórias do Bubista, não sei se é por causa do jogo, o selecionador, ou por causa da briga de ambos. Kenon da Costa, ponta está com 30 anos de idade, está a brilhar muito no caso em passa, 3 jogos, 3 gols e uma assistência. Gostaria muito de tê-lo de volta, é o mesmo caso do Ricardo Gomes.
Mas Ricardo Gomes não vai voltar para a seleção de Cabo Verde enquanto o Bobista está na seleção. Ricardo Gomes já está velho, portanto, ambos não vão voltar para a seleção de Cabo Verde. Outros nomes também, como o Fabrício Garcia, também, esta época foi confirmado na equipa principal do Estoril. Após uma excelente época, na época passada, ele brilhou muito no sub-23 e foi logo elevado para a equipa principal. Esta época vai ser a sua época de afirmação. Alguns outros nomes também, que é o caso de Kevin Cabral também, ele, se não estiver enganado, ele já passou pela seleção de Cabo Verde por um jogo particular. Ele representa o Colorado, 22 jogos, 5 golos e 2 assistências. Luís Semedo também, do ponto de lança, 21 anos, do Sunderland. E de Semedo, do extremo direito, tem 25 anos, já de uma só 5 jogos, também seria uma boa opção. Chiquinho, extremo esquerdo, de 24 anos de idade, representa o Wolves, mas tem rumores que o ligam ao Gaziantep da primeira divisão da Turquia. Ele seria um bom jogador para ser convocado para a seleção de Cabo Verde. E para fechar, um nome também que eu ficaria muito contente se fosse convocado é Félix Correia. Ele tem nacionalidade principal de portuguesa, mas não conta para a seleção de portuguesa. É um jogador que é desequilibrador, que seria de grande ajuda para a seleção de Cabo Verde. Ele que representa o Gil Vicente Sepp. Foi contratado em definitivo ao Juventus após empréstimo pelo Marítimo e o Gil Vicente na época passada. Seria muito bom mesmo ver Félix Correia na seleção de Cabo Verde. Bom, pessoal, esses são os nomes que eu consegui pesquisar, que tem alguma chance de estar na seleção de Cabo Verde convocatória. Alguns muito mais, outros muito menos. Outros é mais um sonho meu do que a vontade de bobista. Mas espero que tudo corra bem, que seja uma boa convocatória, uma convocatória sóbria de bobista. E se você tiver algum outro nome, deixa na caixa no comentário. Mas antes de fechar o vídeo, não esqueça de dar like. Você que não se inscreveu, se inscreva e nos ajuda a bater a meta de 2.000 inscritos.